Olá, que satisfação mais uma vez estar aqui na sua companhia, agradecendo antecipadamente mais uma vez essa audiência que você empresta para a TV Com aqui de Assis nas nossas entrevistas. Temos trazido aqui vários empreendedores, vários segmentos da comunidade local e regional. Hoje vamos identificando aqui, aliás, a nossa equipe, a apresentação de Luiz Otávio. Você pode seguir a gente aqui nas redes sociais, Instagram, TV Com Mídias, Facebook, TV Com Mídias e YouTube, TV Com Mídias. A nossa equipe técnica, Lucas Ramos, diretor de edição, uma capacidade excepcional, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística e o diretor responsável, Fernando Pasquarelli, esse jovem idealista que faz da TV Com um veículo de comunicação em toda a comunidade local e também regional. Muito se fala hoje em dia a respeito de empreendedorismo. Muita gente fala nisso e agora está na moda, etc. e tal. Mas tem muita gente que já empreendeu há muito tempo atrás. E é o que nós vamos ficar sabendo hoje aqui, porque estamos recebendo a presença do senhor Miro Avanzi e da sua neta Gabriele, que também pertence à empresa. Senhor Miro Avanzi, prazer em tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o convite da TV Com. O prazer é todo meu, né? A gente fica honrado de ser convidado para um meio de comunicação muito expressivo, né? E estamos aqui para, expor, contar nossa história, falar como a gente começou e como foi difícil o começo até onde estamos agora. Tá aí. O senhor nasceu aonde, senhor Miro? Na verdade, eu nasci na Água Bonita. Vizinho de Tarumã ali. Vizinho de Tarumã. Meus pais moravam no sítio, E eu fui nascido e criado na Água Bonita. Estudava em Tarumã, mas morava na Água Bonita. E vim morar em Tarumã, meus pais mudaram para Tarumã, eu tinha 11 anos de idade. Seus pais tinham um sítio? Meus pais tinham um sítio. Tinham um sítio? E dali que começou tudo? Na verdade, era um pequeno sítio, E a gente começou, depois que eu vim para Tarumã, quer dizer, continuamos trabalhando com lavoura, mas a seca, a geada de 75, acabou fazendo com que meus pais perdessem o sítio. Puxa vida. Então, na verdade, a gente começou do zero mesmo. Quantos membros na família? Infelizmente... Além do pai e da mãe. Eu era para ter mais 3 irmãos que faleceram. Eu costumo brincar que eu era o mais ruim, então sobrevivi, né? O senhor perdeu 3 irmãos? 3 irmãos. 3 irmãos. Puxa vida. E como é que começou, quando é que o senhor começou a trabalhar? Olha, a trabalhar eu comecei com 11 anos de idade. 11 anos? Com 11 anos de idade. Com 7 já ia para a roça, mas ia mais, fazia alguma coisinha. Com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar mesmo. Já meu pai tinha comprado um pequeno trator, um Ford a gasolina, um Fordinho 51 a gasolina. A gasolina. E eu comecei a trabalhar com esse tratorzinho já com uns 12 anos de idade. E fazia o serviço nosso, às vezes fazia algum servicinho para fora, O tratorzinho era muito pequeno, não tinha capacidade. E fomos mexendo com lavoura, Meus pais, depois que na verdade a gente acabou vendendo o sítio, mas fomos arrendando terra, tocando lavoura, foi aumentando, comprando uns tratores maiores, mas tudo velho, Sempre trabalhando. Trator usado. Então, eu acabei estudando um pouco em Tarumã, um pouco aqui em Assis, que não tinha ginásio na época em Tarumã. Depois, eu acabei estudando no Colégio Agrícola em Cândido Mota, Fiz o curso médio de agronomia, foi a primeira turma de técnico agropecuário. Quer dizer, eu já estou avançando mais lá, Pode. Mas nessa época a gente continuava trabalhando com lavoura também. Eu trabalhava durante o dia e
ia estudar à noite. Aí esses 3 anos eu acabei ficando interno em Cândido Mota, que era para ficar, né? Me formei, graças a Deus. Trabalhei um pouco, dei assistência até para a Bayer do Brasil. Puxa. Trabalhei em fazenda, trabalhei tomando conta de granja, abatedouro. E aí meu pai continuou com a lavoura. Como eu era o único filho, ele pediu para que eu voltasse para ajudar ele na lavoura, sabe? Com trator, com colhedeira, com caminhão, que muita gente não sabe, mas eu mexo com tudo isso, sabe? Eu já trabalhei com máquina de esteira, com colhedeira, com caminhão, com trator, com o que imaginar de maquinário eu já trabalhei. Já trabalhou. E fomos, quer dizer, a lavoura continuou difícil. Quer dizer, hoje o agro está muito bom, mas naquela época foi difícil. Era mais difícil. Era difícil. Agora o senhor começou a trabalhar com 11 anos? Com 11 anos. 11 anos. Como é que o senhor vê hoje em dia, por exemplo, menores de 16 anos proibidos de trabalhar? Olha, a gente não quer passar por cima da lei, mas eu acho que a pessoa fica até 16 anos sem trabalhar, dificilmente ele engaja com vontade, com pega. Porque quando começa mais novo, meu pai dizia isso, né? O cipó novo dobra, o velho quebra. cipó velho não dá nosso errado, então, né? Eu não acho. Eu acho que, mas infelizmente é a lei, né? A gente segue. Mas, e o senhor vê, né? O senhor começou a trabalhar com 11 anos e hoje é um empresário de sucesso, né? Talvez por isso, não é? E claro, com o apoio dos pais, né? Claro. Graças a Deus, eu comecei, na verdade, a gente não tinha praticamente nada. Eu devo isso muito à minha família, minha esposa, meus filhos, hoje meus netos, né? Minha neta junto, mas o início foi tudo muito difícil. Não sei se você quer fazer alguma pergunta antes. Pode fazer, pode falar. Mas o que aconteceu? Eu comecei no comércio meio por consequência. Por quê? Porque eu estava na lavoura e a lavoura estava difícil. Aí eu resolvi montar uma pequena mercearia para ocupar o tempo ocioso que eu tinha na lavoura. Por exemplo, a gente plantava, naquela época era mais fácil de você cuidar porque não tinha tanta praga, tantos bichos, tanto veneno que você tinha que passar. Então você plantava, né? Você plantava e tinha um intervalo aí de 2, 3 meses que você não tinha praticamente o que fazer. Aí eu falei, esse intervalo eu tenho que ocupar meu tempo. E resolvi montar essa pequena mercearia em 86. Foi em 96? Não, 86. 86, exato. 86. 1986. Essa pequena mercearia. O senhor inaugurou a mercearia Avanzi? Em 86. Isso, administrada pelo senhor e pela sua esposa. Isso. A Marilete. A Marilete. O Trap Avanzi. Isso. Aí. É uma guerreira que lutou junto comigo e graças a ela a gente conseguiu muita coisa. Porque ela sempre batalhou, não hesitou em me ajudar, em trabalhar, em fazer. E aí o que acontece? Em 90, a gente tinha já uma clientela tão boa na mercearia, que era uma pequena mercearia, que na verdade eu abri um bar e a Marilete transformou em mercearia. Por quê? Porque ela tinha um receio, vergonha de ficar com um bar, era um boteco, né? Então ela começou a colocar feijão, açúcar, óleo, arroz, sardinha, umas misturas. Né? Começou a extrato de tomate, macarrão e virou uma mercearia, que as pessoas vinham para comprar no fim de semana. Exato. E aí então... E anotava na caderneta ou não? Como é que era? Tudo na caderneta. Tudo na caderneta. E naquela época a pessoa chegava e falava, eu preciso disso. Tá bom, leva, depois você paga. Hoje é difícil, né? Hoje é difícil, né? Mas e como é que foi o desenvolvimento desses secos e molhados na empresa do senhor? Então, na verdade, foi ela que acabou... Não, porque eu continuei, eu montei essa mercearia, eu trabalhava alguns dias na mercearia e quando tinha serviço com a colhedeira, com o trator, com o caminhão, eu ia fazer esse serviço e ela que ficava lá.
Quer dizer, ela que ficava tomando conta. Baluarte. Ela que cuidava. Meus filhos eram pequenos, ajudavam um pouco, estudavam, né? Mas também meus filhos começaram pequenos. Meus filhos com 10... Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho três. Três. 2 meninas e um menino, que eu perdi num acidente de moto. Puxa vida. Né? Era para ser meu braço direito hoje. Mas ele, na época... Começaram a trabalhar cedo também? Com 9, 10 anos também. 9, 10 anos já trabalhava? Já trabalhava, já ajudava na mercearia, já... Na época era na frente da escola, eles levavam doce na grade para vender, sabe? Olha só. Doce, refrigerante. Quer dizer, ficavam ali ajudando. Estudavam e ajudavam. Tá aí. Estamos aqui conversando com o senhor Miro Avanzi, e que está em companhia aqui da sua neta Gabriele. Quantos anos a Gabriele tem? 23 anos. Já tem 23? Mas começou cedo também? Começou. Ela começou cedo, né? Ela se formou, e aí, a partir do momento que ela se formou... Ela faz o marketing da empresa hoje? Ela faz a parte de marketing. Tá aí, tá vendo como é que é? Mas começou cedo também, né? Também começou cedo. Então, o sucesso da família tem que começar cedo, né, seu Avanzi? Eu acho que pega gosto, né? Depois de uma certa idade é duro de querer trabalhar, né? Porque hoje aqui no nosso país, eu acho que o senhor sabe disso melhor do que eu, além de menor de 16 anos não poder trabalhar, né? Também não vai bem na escola, né? Eles falam que é preciso estudar, etc e tal, mas a maioria não está nem aí com escola. Eu falo que a pessoa que se empenha desde o início, que começa a trabalhar mais cedo, valoriza mais o que tem, né? Valoriza o que conquista, e pelo menos os meus netos tiram nota excelente na escola. Essa minha neta tirava praticamente só 10. Os outros que eu tenho, um com 14 anos, uma outra com 13, também são notas excelentes. Então, eu acho que... Qual é a idade? Um com 14 e outra com 13. E tem a caçulinha com 8 anos. Só falta a caçulinha já estar trabalhando também. Até ajuda. Que beleza, é isso aí, não é? Vamos falar agora, como é que foi a travessia da pandemia aí na sua empresa? Na verdade, o que acontece? Vamos continuar o que eu estava falando da mercearia, né? À vontade. Da mercearia, depois de uns 3 anos que eu estava na mercearia, eu já não conseguia atender o público. Por quê? Era um barzinho, quer dizer, uma merceariazinha de 35 metros, 7 por 5. Puxa. Que eu fiz na frente da minha casa, que era para ocupar o tempo ocioso. Aí eu resolvi montar um mercadinho, que a gente conta a data dos 32 anos a partir desse mercadinho que foi em 90. Que na verdade eu comecei com a mercearia em 86. 86. Em 90 eu montei um mercadinho, Mini Box Avanzi. Por que Mini Box? Porque era tão pequenininho que não dava para chamar de mercado. Era 150 metros. Então, montamos esse Mini Box Avanzi, que perto da mercearia era grandão, né? E fizemos esse Mini Box em 90 e continuou a trabalhar, a família toda junto. Nessa época já trabalhava meus 3 filhos, né? Eu, minha esposa e meus 3 filhos trabalhavam. E fomos, graças a Deus, prosperando. Foi vendendo tão bem que com 3, 4 anos que eu estava nesse mercadinho pequeno, Mini Box, eu já não conseguia atender a clientela. Toda a clientela, por conta de aumentar os clientes, aumentar o movimento. Grande demanda. Nessa etapa já, então, eu abandonei toda a parte de lavoura, que as terras não eram arrendadas, né? A gente prestava serviço para os outros, então eu foquei mais no comércio, que era o que estava dando um retorno melhor. Dando um retorno, claro. Aí eu comecei já a procurar um outro terreno para fazer um mercado um pouco maior, que eu consegui comprar da Duaço, a par com o prédio deles, um terreno de 850 metros, que construiu o supermercado Avanzi em 98. Em 98 isso? Em 98.
Em 98 a gente montou o supermercado Avanzi, que já falaram para mim que eu era louco na época, né? Porque em Tarumã tinha mercados na faixa de 300 metros, 350 metros, e eu ia montar um de 800, né? Com açougue, com padaria, com hortifruti. Quer dizer, o mercado na época, em 98, era um mercado top. Aí montei esse mercado e foi difícil, foi bem complicado. Por quê? Porque era pouca população de Tarumã. E a gente foi lutando, conseguindo já clientes de fora. Nessa época já começou a vir cliente das cidades vizinhas, Florínia, Pedrinhas, Cruzália, Maracaí. Eu me lembro disso, eu me lembro. Então começou a vir para o supermercado Avanzi. E o que aconteceu? Com 4, 5 anos, quer dizer, na verdade, eu remodelei ele, aumentei um pouco as partilheiras, que eram partilheiras pequenas, dei uma repaginada que já não estava conseguindo atender o público. Aumentei os caixas, aumentei os carrinhos e dei uma organizada. Mas o que acontece? Mais 3 anos, 4 anos, a mesma coisa. Ficou pequeno. A gente tinha um número tão bom de cliente, graças a Deus. Eu sempre falo que meus clientes são meus amigos, né, que me ajudaram, tiveram junto, né, e a família toda junto também trabalhando. Não deixamos de, quer dizer, toda essa época estava todo mundo trabalhando. E aí eu achei que teria que montar alguma coisa maior. Começamos a estudar alguma coisa maior para, né, procurando um terreno maior, tentando ver. E em 2013, setembro de 2013, a gente inaugurou o Super Center Avanzi. Ficou com 2 lojas, não? Ficamos com 2 lojas. 2 lojas. Na verdade, no início, eu achava que eu ia fechar a loja menor. Porque eu falei, um mercado desse porte, com estacionamento, com praça de alimentação, com tudo, lojas de conveniência, né, um horário mais extensivo, eu achei que eu ia fechar a loja menor. Só que a loja menor fica num ponto estratégico no centro de Tarumã. E os clientes dali não quiseram ir para o outro. E não quiseram migrar para lá? Não. Então, eu acabei mantendo lá e, graças a Deus, continuou o movimento lá. Depois de algum tempo, voltou a vender como era antes, mesmo com o outro. Tá vendo? Que beleza. E o outro, aí o que acontece? Eu fui conseguindo trazer mais clientes de fora, mais movimento. E hoje a gente, né, tem uma clientela muito boa, tem, né, pessoas da região inteira que vai, conseguimos melhorar muito. Aí voltando a pergunta que você me fez da pandemia. Como é que foi a travessia da pandemia? A travessia da pandemia foi o seguinte, no início a gente ficou um tanto assustado, como todo mundo, né? Uma doença que ninguém conhecia, que não sabia, quer dizer, gente morrendo, que, né, ainda eu costumava brincar, tá morrendo gente que nunca morreu, né? Mas o que aconteceu? A gente foi, como sempre, né, inovando e oferecendo algo a mais para o cliente. Nós já tínhamos a compra online, mas muito acanhada. Quer dizer, ampliamos essa compra online, fomos atrás, oferecemos mais para o cliente. E, quer dizer, o que eu fui fazendo? Eu tinha só caminhão de entrega, eu fui trocando os caminhões por van. Para quê? Para poder atender com mais rapidez, com mais agilidade o cliente. Por exemplo, ele fazia a compra, eu tinha uma condução mais rápida, mais ágil, mais econômica para poder atender dentro da demanda. E graças a Deus conseguimos passar a pandemia sem muito transtorno. Conseguimos manter, né? Conseguimos segurar a clientela. Porque o que acontecia? A pessoa não queria sair de casa, a pessoa
tinha medo de tudo, né? Tivemos que adotar vários procedimentos de segurança, né? Proteção, álcool em gel, máscara. Muita gente às vezes não concordava, você tinha que... Aquela teimosia, né? Mas foi, quer dizer, na verdade, tudo que a gente faz é um aprendizado e quando você se empenha a fazer o melhor, geralmente dá certo. Aí, ainda bem que supermercado pôde funcionar, né, durante a pandemia, né? Porque houve um tempo em que muita gente pedia para o comércio fechar, né? A gente teve lá, né, um tanto de limitação, né, o pessoal da vigilância proibindo que viesse 2 pessoas da mesma família, proibindo idoso, proibindo grávida, proibindo criança, porque você sabe, quando vem a família inteira no mercado, cada um pega uma coisa, então você acaba vendendo mais, né, porque, vamos supor, tá em 3 na família, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, quando vem um só... É só aquilo que está na listinha. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Atualmente, os consumidores, o povo em geral, está reclamando muito dos preços altos, né? Como é que é essa situação, seu Avance? Olha, exatamente. As pessoas reclamam, mas muitas vezes elas comparam o preço, né? Que é isso que eu falo. O que é caro no teu mercado? O que é mais caro do que o concorrente. Se você tiver o mesmo preço, ou às vezes um pouco mais barato que o concorrente, já deixou de ser caro. Porque ela olha o meu e olha do outro. Se o do outro tiver mais caro, o meu já não está caro. Mas eu particularmente, eu procuro fazer o menor preço possível. Tanto é que eu não tenho o costume de cotar nos concorrentes. Quanto que o concorrente está vendendo? A minha tática é o seguinte, eu procuro comprar com o menor preço possível, a melhor mercadoria possível e vender com o menor preço. Por quê? Porque quando você consegue isso, você cria uma credibilidade. Claro. E aí, os próprios clientes fazem propaganda para você. Claro. O próprio cliente fala, não, vou lá porque lá tem qualidade, tem preço. E uma coisa que a gente se preocupa muito, atendimento, né? Eu sempre falo para os meus funcionários, né? Na verdade eu falo meus colaboradores, que quem paga eles é cada cliente que entra na loja. Sem dúvida alguma. Quer dizer, eu só repasso o dinheiro que eu recebo. Tá aí. Agora, daqui a pouco a gente volta a falar da sua empresa, do seu trabalho, da sua família e tudo bem. Mas agora eu vou entrar um pouquinho no campo político, não é? Como é que o senhor está vendo aí as eleições se aproximando? Nós temos aí de um lado o ex-presidente Lula, do outro lado o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo essa dicotomia aí desses candidatos? Olha, eu não atento muito para a política, quer dizer, não é que... Eu, lógico, vejo e analiso para mim, né, o que eu acho que seria melhor. Eu, pela minha índole, eu desaprovo o Lula, por quê? Pelo tudo que eu já vi que ele fez. Quer dizer, desvio, um ou do outro. Todas essas coisas que estão na mídia. E falar que eu sou bolsonarista... Eu admiro o Bolsonaro pela lealdade, que meu pai costumava falar, vale mais o que você honra, o que você cumpre quando você promete, do que muito dinheiro. Porque quando você tem um nome, e isso eu tenho prova viva, né? Porque quando eu montei o segundo mercado, que é o Supercenter Avance, eu dei um passo um pouco maior do que eu podia, né? Muita gente acabou chamando eu de louco, de doido, que tinha que pôr camisa de força, porque montar um mercado de mais de 10 mil metros em Tarumã, uma cidade de 15 mil habitantes, realmente era uma loucura. Só que eu acreditava no potencial das cidades vizinhas também. E o que me salvou, que eu consegui sobreviver? O meu nome. Todos os fornecedores me deram crédito.
quando eu não tinha condição de pagar, eles se prontificaram, não tem problema, pode prorrogar, põe o cheque daqui 60 dias, depois você acerta. Quer dizer, por quê? Porque quando eu montei em 2013, eu tinha já quase 20 anos de comércio. E sempre fui correto, fui honesto com as minhas coisas. Se eu prometer, eu vou cumprir. O que eu fizer, independente de se vai suar, se vai doer, se eu vou perder, mas eu vou cumprir. Porque quando você tem um nome, não há o que paga. Muitas vezes o dinheiro não consegue cobrir. Exatamente. Mas a credibilidade... O que manda é o caráter da pessoa. Então, né? Foi... E seguindo essa linha, voltando na tua pergunta, hoje eu sou o Bolsonaro, por quê? Porque eu tenho visto que ele é uma pessoa, quer dizer, até agora não apareceu falcatruas, está organizando, e eu acredito que com ele vai melhorar. Vai melhorar. Essa é a minha opinião. Entre os dois, o senhor prefere ele? Tá bom. Cada um tem uma opinião, não tem a menor dúvida, não. Como é que o senhor viu essa união aí do ex-presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin? É complicado, né? Seria a mesma coisa de eu ter metido o pau no Luiz Otávio. E hoje está aqui te agradando. Eu acho que é o que eu falei de índole, né? De honestidade, de... Não foi bem, né? Aqui na TV Com estamos conversando com o senhor Miro Avanzi, da empresa Avanzi, uma grande empresa lá de Tarumã. Vários exemplos muito grandes de como o trabalho e a honestidade compensa. Hoje nós temos aí o Super Center Avanzi com um novo formato de loja, contendo amplo estacionamento coberto, playground, uma completa praça de alimentação, algumas lojas como importados, confecções, informática, celulares e farmácia. Atualmente são 2 lojas, totalizando 26 checkouts e mais de 170 colaboradores, demonstrando o grande crescimento Avanzi ao longo dos seus anos de atividade. São anos de sucesso da família Avanzi até os dias atuais, administrado pelos donos juntamente com a esposa, as 2 filhas e a neta Gabriele. É isso? É isso. E como eu estava falando, né? As 2 filhas, né, Josiane e Juliana. Josiane, que é mãe da Gabriele, e a Juliana, que é mãe do Rafael, da Elisa e da Thaís, que são, né, a completa família que, né, em momentos que precisa, estão dando apoio. Tá aí. Nós estamos sabendo que nesses 32 anos de comemoração haverá uma grande corrida pedestre lá em Tarumã, com apoio aí da nossa TV Com aqui de Assis. Como é que vai ser essa festa? Exatamente. A gente está idealizando, né, essa corrida com aí hoje, né, uma média de 500 corredores, mais 100 pessoas, né, do Clube da Mulher e mais o pessoal da caminhada, né, estimando aí que vamos atingir aí uma reunião de mais de 2.000 pessoas. Quando vai ser isso? Isso vai ser no dia 4 de setembro, domingo de manhã. 4 de setembro? 4 domingo de setembro. De manhã. Como é que o senhor está com a expectativa dessa festa aí de 32 anos? A expectativa é sempre de fazer o melhor, né? Tudo que eu me proponho a fazer, pode ser que não saia tudo do jeito que a gente queira, mas eu sempre me proponho a fazer o melhor possível, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem, que sejam agradável, que consiga, né, que as pessoas saiam satisfeitas. Inclusive, né, a novidade, posso já adiantar, né, nessa corrida, após a corrida, vai ter, né, a tradicional água e a fruta para os atletas, e depois também vamos dar para cada atleta que estiver participando um lanche e um chopp, acompanhado de um show com uma dupla sertaneja de Tarumã. Johnny Moraes
Esqueci o nome. Johnny Moraes e Juliano. E Juliano. Então, quer dizer, além desse chopp grátis, do lanche grátis, ainda a pessoa vai estar presenciando esse show, tudo isso na praça de alimentação do Supercenter, que é uma praça que a gente tem um espaço de 400 metros. Tá aí. Gostaria que o senhor desse não é um conselho, mas desse assim um pronunciamento para quem quiser trabalhar, para quem quiser se estabelecer. Qual é o segredo do sucesso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, primeiramente Deus, né? Toda a família é muito devota, muito, né? Tem muita fé em Deus e depois o seguinte, persistir, trabalhar, batalhar, porque muitas vezes na primeira vez não dá certo. Só que a gente aprendeu que não é caindo que se para, é caindo que se levanta e vai em frente. Porque muitas vezes você não consegue atingir teu objetivo de início, mas se você persistir, talvez esse objetivo venha com ênfase, com mais vitórias, com mais retorno, na verdade. Com maior retorno, com maior retorno. Porque muitas vezes as pessoas começam alguma coisa e no primeiro obstáculo ela desiste. Porque eu tive várias provações, tive obstáculo. Nas 2 maiores lojas que eu montei, eu tive bastante dificuldade, mas eu persisti. Na última, como eu falei, que eu dependi de muitos amigos, fornecedores que acreditaram em mim, e hoje, graças a Deus, a gente está tranquilo, né? Consegue manter a loja, consegue trabalhar sossegado. E o senhor pretende daqui para frente aumentar mais alguma coisa? Como é que é? Na verdade hoje daria até para aumentar, mas como eu gosto muito de lavoura, como no começo eu falei que eu nasci na roça, trabalhava na roça, então eu estou investindo na agricultura. Então a gente tem aí uma quantia de cana, né, que fornece para as usinas, eu forneço para usina Água Bonita. Arrendamento? Arrendamento. Arrendamento. Mas a maior parte a gente que toca. A gente que tem meu genro, né, que é o pai da Gabriele, que ajuda a tocar essas lavouras. Tá aí, seu Avance. Sucesso aí nesses 32 anos, para dizer que é de lá para cá, né? E parabéns também por essa promoção dessa corrida pedestre no dia 4 de setembro. 4 de setembro. A gente espera, né, que todos os participantes que vá seja melhor atendido possível. A gente está aqui, né, com toda a equipe vossa que sabe organizar isso, né, com o Fico, que também é um batalhador e ajuda também, faz muito bem, para ficar um negócio bem feito, bem organizado, que cada participante dessa corrida não fique lembrando só do momento, ele vai lembrar por muitas vezes, e quando tiver que retornar, se graças a Deus a gente pensa em fazer mais, que seja um sucesso, né? Que tudo que a gente está fazendo é para que as pessoas saiam de lá super contentes, com a melhor imagem possível, na verdade satisfeito mesmo com tudo que a gente puder oferecer. Por isso que eu falo que tudo que eu faço, né, ou que a equipe, né, faz, ou a gente se propõe a fazer, procuro fazer da melhor maneira possível para agradar a todos. Tá aí a TV Com aqui de Assis, né? Toda a nossa equipe, principalmente o diretor comercial Fernando Pasquarelli, tem imenso orgulho de ter entrevistado o senhor nesta sexta-feira, desejando muito sucesso, colocando à sua disposição tudo o que puder aí da nossa parte, viu? E muito obrigado pela sua presença. O microfone, as câmeras ficam à sua disposição. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, eu só tenho a agradecer, né, a toda a equipe que me convidou para essa entrevista, me cedeu esse espaço, né, para mim expor
né, praticamente a minha vida de quando eu comecei, né, que muitos me conhecem às vezes dentro do mercado e muitas vezes não sabem a trajetória toda que a gente teve. Então, desde já agradeço, né, a todos da equipe TV Com, e que Deus abençoe a todos vocês. Aí é o que a gente sempre fala aqui, a TV Com tem esse condão aí de entrevistar vários segmentos da comunidade local e regional, porque nem sempre se sabe tudo a respeito das pessoas, como é o caso do senhor, por exemplo, essa vida brilhante, essa vida de sucesso. Parabéns, felicidades. Amém. TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade.